Fala, filhotes, estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio. E falando agora sobre o vestibular da UFO, que desde 2020 introduziu alguns conteúdos novos de filosofia contemporânea, além dos já clássicos conteúdos de filosofia antiga, filosofia medieval, moderna, contemporânea. E, além disso, tinha também ética, tinha política e epistemologia, teoria do conhecimento. Agora, alguns autores mais recentes do século XX para cá também foram introduzidos, e entre eles está o Peter Singer com a sua ética animal. Então, o exame propõe que a gente examine a aplicação do princípio de igualdade e de consideração e suas implicações para a questão do racismo. Assim como o racismo, a diferenciação entre seres humanos, de acordo com uma classificação que atualmente é considerada ultrapassada pelas ciências, em especial para as ciências humanas, porque não há raças humanas, há uma raça só que é a raça humana. Há sim características diferentes biológicas do processo evolutivo e há também características diferentes culturais no campo das etnias. A mesma coisa deve ser aplicada também à questão dos animais e o especismo, que é o preconceito aí, e a subordinação e a inferiorização de outras espécies, em especial as espécies animais. E ele vai enquadrar dentro das espécies animais aquelas que são capazes de sentir dor e que nós promovemos dor nelas através do nosso modo de produzir atual, que usa a carne, o alimento, como alimento ali. Então ele vai falar da análise aí do uso de animais como alimento, como são os animais que usamos, as alternativas ele que propõe esse uso, e provavelmente em breve, em muito breve, a gente vai abolir a prática de sacrifício de animais, sacrifício que causam dor, e vamos começar a comer coisas sintéticas aí, graças a essas reflexões, que ele é o grande propositor dessa reflexão, desse tipo de pensamento, dessa filosofia, dessa teoria, e propõe alternativas a esse uso, os fatos principais da produção de carne, os produtos, e o desafio aí também do vegetarianismo. O vegetarianismo, lembrando que é diferente do veganismo. O vegetarianismo é você comer vegetais, mas se você come também outros produtos de origem animal, desde que não seja carne. Já o vegano, ele não come nem nada de origem animal, porque todos esses processos que vêm de origem animal, surgem esses produtos através da exploração dos animais de provocador, como o leite, os ovos e coisas do gênero. Então, ele propõe o estudo do uso de animais na ciência. Aliás, ele vai questionar esse uso também, questionando aí com a alegação da necessidade de aplicação do desafio dos seres marginalizados, muitas vezes. Inclusive viralizou recentemente um vídeo de um coelhinho, como a indústria cosmética utiliza os coelhos para testar os produtos cosméticos que depois ela vai colocar à venda, e como os coelhos sofrem, os outros animais sofrem com isso, porque eles sentem dor. São seres capazes de sentir dor tanto quanto a gente. Então, Peter Singer, ele vai para a linha aí do utilitarismo. O utilitarismo é uma corrente filosófica que diz que nós devemos buscar aquilo que é útil para nós, mas o que é útil? Aquilo que maximiza a satisfação do maior número de pessoas, aí considerando sempre os seres humanos, mas aqui ele vai incluir os animais. E a minimização também dos sofrimentos do maior número de pessoas, e aqui ele vai incluir também os animais, o Peter Singer, considerando aí os interesses dos atingidos. E ele vai fazer essa crítica também. Será que só nós, seres conscientes, ou com uma consciência um pouco mais complexa, que são os interessados em diminuir a dor e aumentar a satisfação? Os animais também devem ser englobados nisso aí. O Bentham foi o primeiro a pensar nos animais não humanos como capazes de sofrimento, e que nós deveríamos questionar a forma como a gente os trata. A dor é sempre ruim, não importa o sexo, a raça ou a espécie. A dor é sempre algo, como o próprio nome diz, doloroso. Os interesses menos relevantes de uma espécie consciente não podem se sobrepor a interesses mais relevantes de espécies que são consideradas superiores. Então, ele vai fazer esse questionamento aí, o Peter Singer. Ele vai ser um defensor aí da libertação dos animais, tem um livro de libertação animal que foi publicado em 1975, foi de uma grande importância e de influência formativa aí no movimento internacional de libertação animal. Então, Peter Singer, ele é um grande defensor dos animais, ele apoia plenamente a causa da libertação animal, e um dos muitos motivos que faz ele recomendar o veganismo e não o vegetarianismo, apesar dele mesmo não ser vegano. Nessa obra ele argumenta aí contra o especismo, que é a discriminação contra certos seres, contra outros animais, os animais não humanos, e é baseado apenas no fato de eles pertencerem a uma dada espécie, que não a nós. Então o pensador ele considera que todos os seres que são capazes de sofrer e de sentir dor, ele deve ter seus interesses considerados de forma igualitária, e conclui que o uso de animais, nos moldes atuais como a gente usa atualmente, para alimentação, ele é injustificável, já que causa o sofrimento dos vários animais, entre eles os bois, os coelhos, como eu disse, na indústria cosmética.
e outros animais que a gente usa, os suínos, né, os equinos. Assim sendo, ele considera que o vegetarianismo é a única dieta aceitável. Ele não é vegano porque ele come algumas coisas de origem animal, consome. Então o Singer condena também a vivisecação, apesar de acreditar que algumas experiências com animais poderão ser realizadas se o benefício, por exemplo, dos avanços em tratamentos médicos for maior que o mal causado aos animais em causa. Então ele vai fazer essa crítica também. Segundo Paul Singer, um obstáculo é que é conveniente para nós tratarmos os animais como se eles não tivessem créditos morais sobre os seres humanos. Nós os utilizamos de diversas maneiras, como entretenimento, como ferramenta para pesquisa, como alimento, e a gente pode, às vezes, até vai além desses três. Então, segundo ele, é preciso levar a sério os direitos dos animais, e fazer isso começaria a nossa habilidade em utilizá-los dessa maneira. Então, nós devemos, na maior parte das vezes, nós encontramos desculpas e racionalizações para continuar com as práticas atuais, continuar explorando e causando sofrimento nos animais. Segundo as palavras do Singer, o livro da libertação animal dele é sobre a tirania dos animais humanos sobre os não humanos. Tal tirania provocou e provoca ainda hoje dor e sofrimento só comparáveis àqueles resultantes de séculos de tirania dos humanos brancos sobre os humanos negros. Ele vai comparar o especismo ao racismo. A luta contra essa tirania é uma luta tão importante como qualquer das causas morais e sociais que foram defendidas nos anos anteriores e recentes. Então ele vai falar da sua ética prática, o seu trabalho mais abrangente, de 1979, tem uma segunda edição ampliada de 1993. Ele analisa detalhadamente ali e como os interesses dos seres eles devem ser avaliados. Então, Peter Singer afirma que os interesses de uns seres devem sempre ser avaliados de acordo com as suas propriedades concretas, não de acordo com o fato de ele pertencer a um grupo abstrato, uma espécie diferente, uma raça diferente, o que o ser humano costuma fazer. Ele vai trabalhar a questão do aborto e da eutanásia também, vai ser favorável, inclusive, a isso, consistente com a sua teoria geral ética. O Peter Singer sustenta que o direito à integridade física está fundamentado e ligado à qualidade de vida. E o aborto ele tem que ser produzido somente a partir do momento que o feto não pode sentir dor. A partir do momento que ele desenvolve um sistema nervoso e é capaz de sentir dor, aí ele é contra o aborto. A eutanásia da mesma forma, considerando que bebês em gestação e pessoas em estado vegetativo não têm uma qualidade de vida mensurável e muitas vezes não têm nem a consciência e a sensação de dor, o Singer afirma que o aborto e a eutanásia podem ser justificados em diversas circunstâncias. Ele vai fazer uma crítica também sobre a questão da pobreza mundial, na sua obra Famine, Affluence and Morality. A fome, a afluência e a moralidade. O mais conhecido ensaio filosófico do Singer, o autor afirma que a injustiça de algumas pessoas viverem em abundância enquanto outras morrem de fome é moralmente indefensável. Então o Singer propõe então, que todos os trabalhadores sejam obrigados a entregar pelo menos 10% do seu rendimento para resolver o problema da pobreza dos outros, em especial dos ricos. Tendo ainda como pano de fundo esse tema, ele publica em 2009 o livro The Life You Can Save, Action Now to End World Poverty, na edição portuguesa, Quanto Custa Salvar uma Vida, agindo agora para eliminar a pobreza mundial, onde ele vai fazer reflexões nesse sentido. E ele tem algumas visões políticas também. Ele critica os Estados Unidos da América por receberem petróleo de países dirigidos por ditadores, como o da Arábia Saudita, e de origem muçulmana. Inclusive ele é o grande responsável por grupos terroristas que outrora ele treinou para lutar contra os soviéticos. E aponta como bom exemplo a Guiné Equatorial, na África, e ficando com a maior parte também dos ganhos financeiros disso, e que, portanto, mantém as pessoas na pobreza e na miséria dessas regiões. Então, o Singer acredita que a riqueza desses países deveria pertencer a seus habitantes, ao seu próprio povo, e não ao seu governo. Ao pagar os ditadores, quando ele paga para o ditador, ele impede que o dinheiro chegue nas pessoas. Pelo petróleo, estaremos efetivamente comprando bens roubados e ajudando a manter as pessoas na pobreza e na miséria. Também o Singer sustenta que a América deveria estar fazendo mais para ajudar as pessoas em pobreza extrema. E ele está decepcionado com a política de ajuda externa dos Estados Unidos, considerando uma proporção muito pequena do PIB dos norte-americanos, do interno bruto, de toda a riqueza que os Estados Unidos produz. Menos de um quarto de outras nações ricas que também tentam ajudar na diminuição da pobreza. Então, além disso, o Singer sustenta que pouca filantropia privada nos Estados Unidos é direcionada a ajudar pessoas em extrema pobreza, embora haja algumas exceções, principalmente a fundação do Bill Gates. Então essas são algumas das reflexões empreendidas pelo Peter Singer. Espero que possa ajudá-los aí na confecção da sua prova do vestibular. E por hoje é só. Hasta la vista, bem-vindos e até a próxima.